Convidamos agora os irmãos e irmãs presentes a falarem de suas experiências pessoais de recuperação. Obrigada, irmã Maria, por coordenar mais um podcast. O tema de hoje, que são as 20 perguntas, me remete muito ao meu primeiro dia em JA. Eu vim há 3 anos e 25 dias, o meu nome é Isadora, eu tenho 69 anos e joguei uma grande parte da minha vida adulta, vou assim dizer, né? Eu sempre controlei tudo que eu fazia na minha vida, eu sempre estabeleci metas, cumpri as minhas metas e, de repente, me vi meio que perdida, né? Num mundo de fantasia em que eu esquecia as minhas prováveis dores, né? E as coisas que eu passava emocionalmente na minha vida. Eu procurei JA através da internet, mandei um e-mail, me marcaram uma reunião em seguidinha. Numa segunda-feira, 4 de outubro de 21, eu assisti a minha primeira reunião. E me impressionou muito a, a forma das 20 perguntas. Por que me impressionaram? Porque, na verdade, isso aqui é um diagnóstico de tudo que eu, em maior ou menor medida, passei. Perder as horas, não de trabalho, porque eu não perdia horas de trabalho, mas eu podia ter descansado mais. Eu podia ter convivido mais com a minha família. A minha reputação ficou comprometida na medida em que os amigos muito próximos viam que eu estava fazendo empréstimos enlouquecidamente para poder jogar. Então, me impressionou muito a forma como o programa coloca para gente, que ainda não sabe que é compulsivo, a forma de como essa compulsão se dá, em que vários níveis da nossa vida. Então, me ajudou muito e me impressionou muito. E talvez a pergunta que me chocou foi exatamente na autodestruição. Que, de certa forma, enquanto a gente está uma compulsão muito ativa, a gente está se autodestruindo, né? Talvez a etapa final seja produzir a própria morte. Né? Eu fiquei muito impactada com isso, porque eu sei que pessoas também passaram por isso. Então, o que eu gostaria de dizer aqui nesse podcast, que está analisando, mostrando para todas as pessoas o que são as 20 perguntas, que são de fato um guia para a gente poder começar a se enxergar. Eu cheguei muito atordoada, eram muitas informações, eram muitos irmãos fazendo partilhas e me recebendo. Eu me apaixonei, eu já disse isso, eu me apaixonei à primeira vista pela forma como é organizado o programa, né? A partir da unidade, e essa unidade é a participação de todos os irmãos num espaço onde a gente divide tudo, né? E era isso que eu queria dizer. Eu acho que todas elas me conduziram para entender mais perfeitamente, eu não sei se esse é o termo, né? Mas como é que se desenha a compulsão. Não é porque eu não matei horas de trabalho que eu sofri menos ou sofri mais. Né? Não é porque eu pedi mais ou menos dinheiro que eu me tornei uma pessoa pior. É apenas assim, ó, o retrato daquilo que eu pude e como qualquer jogador compulsivo pode alcançar um estado que às vezes não tem volta. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, irmã Maria, por esse programa, por a gente poder perceber o quanto a compulsão prejudica e o quanto ela é silenciosa e ela é perniciosa e ela é crescente. Quando eu vou ver as minhas primeiras etapas do jogo, eu agia de uma certa maneira. À medida que eu fui jogando, e se passaram anos, né, na minha vida, em termos de jogo, eu fui percebendo o quanto eu estava, na verdade, era cativa, né, da doença. Achando que, para disfarçar, provavelmente, eu acho que é uma coisa inconsciente, para disfarçar o quanto eu era doente naquele momento. Então, só tenho a agradecer sempre a jogadores anônimos e ao programa que ajuda
a refletir, a descobrir coisas e a encarar, né? Mente aberta. Obrigado a todos e uma boa reunião. Não é reunião, desculpe, vamos ter que refazer isso ali, mas é uma boa continuidade desse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria cumprimentar a todos que nos ouvem nesse podcast, agradecendo inicialmente a oportunidade de poder fazer parte dele, agradecendo a irmã Maria, agradecendo ao irmão José pela condução, né, desse podcast, pela prestação de serviço de boa vontade. Meu nome é Marcos, eu tenho 52 anos, eu faço parte dessa Irmandade há 2 anos, 11 meses, 5 dias. Eu sou um jogador compulsivo, joguei várias modalidades e a última modalidade na minha adicção foi a Bolsa de Valores. Hoje eu não vou à primeira aposta há 2 anos, 1 mês e 28 dias. Mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de poder participar desse podcast, de poder falar um pouco sobre as 20 perguntas. É com muita satisfação mesmo, muito prazer, que eu vou me atrever aqui a falar um pouco da minha experiência sobre essas 20 perguntas. Mas eu não tenho como falar sobre o que elas significam hoje para mim sem antes falar o que elas significavam antes de eu conhecer a Irmandade, ou sem eu falar sobre o que elas significavam no início da minha caminhada nessa Irmandade. Sim, porque em vários momentos na minha adicção, em vários momentos de desespero, eu procurei ajuda desesperadamente, eu encontrei as 20 perguntas, eu encontrei a literatura, eu li essas 20 perguntas, eu respondi sim para as 20 perguntas, e mesmo assim eu não entendia ou não conseguia perceber o quão grave é essa doença do portador. Eu não conseguia perceber que eu era portador de uma doença que é a compulsão pelo jogo. Talvez seja porque essa doença não pareça ser tão séria quanto ela é. Ela tem essa característica de me fazer achar que ela não é tão grave quanto ela realmente é. Então, eu simplesmente achava, talvez, o programa de Jogadores Anônimos fosse um cursinho, talvez eu pensasse que essas 20 perguntas fossem um mero questionário e que isso daí não significaria muita coisa para mim. Mas eu posso dizer que hoje as 20 perguntas têm um significado cada vez maior no meu processo de recuperação. Eu poderia falar sobre todas elas, né? Mas uma coisa que me chama a atenção nessas 20 perguntas é que todas elas falam se o Ricardo, se o Marcos alguma vez fez ou pensou. Se o Marcos alguma vez pensou daquela forma ou tomou aquela atitude. E hoje, quando eu olho, né, para essas perguntas, eu vejo que talvez isso seja proposital, porque quando eu me faço essa pergunta e eu olho, eu vejo que, como a doença é progressiva, cada vez eu vou fazer mais vezes, até que eu faça isso de uma forma constante e reiterada. Então, é assim que hoje eu olho para essas 20 perguntas, e se eu fosse escolher, né, ou se eu fosse achar uma mais importante que outra, é inevitável olhar para a primeira pergunta. Se o Marcos já perdeu horas de trabalho ou horas de estudo para o jogo. Às vezes eu penso, mas o Marcos, ele sempre trabalhou, mesmo jogando. O Marcos sempre
estudou mesmo jogando, mas será que ele estudou como deveria ou como poderia? Será que o Marcos não foi, de alguma forma, atrapalhado pelo jogo, no estudo ou no trabalho? Quando eu me faço essa pergunta, para mim é o bastante para eu perceber o quão grave essa doença é em mim e o quão grave ela pode tornar a minha vida disfuncional. Então, se você está me ouvindo ainda no podcast hoje, né, eu faço um convite. Reflita, pelo menos, sobre essa primeira pergunta. Talvez, se fazer essas 20 perguntas, seja muito para quem ainda está na adicção, para quem está jogando. O Marcos, quando está jogando, ele perde a capacidade de ter interesse em dar atenção a qualquer coisa. Ele perde a capacidade de dar atenção a qualquer pessoa. E aí é difícil, realmente, ele dar atenção para qualquer uma dessas 20 perguntas. Mas se em algum momento você que acha que pode ter problema com o jogo, puder, reflita pelo menos sobre essa primeira pergunta. Mais uma vez eu agradeço demais a oportunidade de poder participar desse podcast e poder falar um pouco da minha experiência sobre as 20 perguntas. Obrigado. Sejam bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Débora, faço parte da Irmandade, sou uma jogadora compulsiva em recuperação há 4 anos e 7 dias. Gostaria de agradecer à irmã Maria, ao irmão José, por essa oportunidade de fala e contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei aqui dia 22 de outubro de 2020 e me deparei com o primeiro passo e com as 20 perguntas. O primeiro passo de recuperação, que diz que temos uma doença emocional de caráter progressivo e que nenhuma força de vontade humana é capaz de deter ou controlar. Logo depois, me foram lidas as 20 perguntas e eu respondi no momento 11 sim a elas. E no final dizia que mais de 7 respostas positivas, afirmativas, era considerado jogador compulsivo. Lembrando que o único requisito para fazer parte de jogadores anônimos é o desejo de parar de jogar. E apenas a própria pessoa pode se intitular como jogador compulsivo. Quando eu ouvi essas perguntas, apenas uma já me identificava como tal. A 9ª pergunta, que diz: você geralmente jogava até que seu último centavo acabasse? Eu respondi sim, mas eu ia reformular. Não era você geralmente jogava, eu sempre jogava até meu último centavo acabar. E quando eu me vi frente a essa pergunta, rapidamente eu vi que realmente era portadora dessa doença e que JA estava proporcionando uma forma de parar de jogar e ter uma vida melhor. E eu continuei nesse programa e me encontro há 4 anos e 7 dias abstinente. Vez ou outra, ainda hoje, eu releio essas 20 perguntas. E eu faço da seguinte forma: nosso programa é de 24 horas. Então, quando eu as leio hoje, eu coloco a palavra hoje antes de cada uma. Então, essa 9ª pergunta: hoje, você jogou até que seu último centavo acabou? Não, hoje eu não joguei. Então, eu fico muito feliz em responder a muito mais não do que sim. É claro que o jogo ainda, eu tenho alguns problemas causados pelo jogo. Então, eu não falo mais 20 não, mas com certeza são pouquíssimos sim.
A você que está ouvindo esse podcast, eu convido a fazer parte de uma reunião de jogadores anônimos. Se você respondeu sim a 7 ou não, ou se apenas uma te fez entender que você é jogador compulsivo. Muito obrigada a todos. Obrigada por fazer parte dessa irmandade e parte desse podcast.